Cachorro caramelo encontra idoso abandonado em praia deserta. O final é de partir o coração. Na vastidão de uma praia deserta, onde o som das ondas quebrando contra a areia é a única música que se escuta, algo improvável acontece. Um cachorro caramelo, perdido e com um olhar doce, encontra um idoso abandonado. Mas o que parecia ser uma simples descoberta de um ser solitário logo se transforma em uma jornada de afeto, coragem e desafios inesperados. Se você está tocado por essa história, curta e comente de onde está assistindo, vamos adorar saber. E se ainda não se inscreveu no canal, não perca mais tempo, inscreva-se agora para acompanhar mais histórias emocionantes como essa. O cachorro, inicialmente um simples cão de rua, vivia vagando pelas ruas de uma pequena cidade costeira. Ele sempre foi diferente, com um instinto afiado e uma necessidade de se conectar com algo maior. Sua vida não era fácil, mas ele sempre dava um jeito de encontrar abrigo e comida, muitas vezes dividindo migalhas com outros animais da vizinhança. No entanto, algo dentro dele o fazia seguir mais longe, até que um dia, ele se viu na praia deserta, onde as ondas pareciam chamar seu nome. Foi lá que ele encontrou o idoso. A conexão entre eles era inesperada, mas forte. O homem estava deitado na areia, sua roupa simples estava suja e rasgada, e seus olhos estavam fechados, mas ele ainda respirava. O cachorro, com seu olhar atencioso, se aproximou e, instintivamente, colocou sua pata no ombro do homem, como se soubesse que ele precisava de ajuda. O idoso não tinha forças para se mover, mas o toque do cachorro parecia trazer-lhe um pouco de conforto. Era como se o cachorro estivesse oferecendo-lhe uma segunda chance, embora ninguém soubesse ainda que essa chance seria muito mais difícil do que ambos poderiam imaginar. Continue acompanhando e, se essa história já mexeu com você, curta e compartilhe. Vamos juntos nessa jornada. A vastidão da praia deserta parecia engolir tudo ao seu redor. O som das ondas batendo na areia branca era a única companhia daquelas dunas, imensas e vazias. Só havia um ser vivo ali, e ele não era humano. Um cachorro caramelo, magro, de pelagem simples e olhos atentos, caminhava pela areia, seu corpo tenso, mas seus passos decididos. Ele já havia se acostumado com as praias solitárias, mas nunca antes se sentirá tão atraído por uma delas. Algo parecia chamar sua atenção, algo que o empurrava para seguir em frente. O cachorro, conhecido na cidade próxima como o Caramelo, era um cão de rua, com uma história que começava nas esquinas e nas calçadas. Não tinha nome verdadeiro, nem uma família que o chamasse de seu, mas sua natureza era afetuosa e sua vontade de proteger os outros o fazia especial. Sempre que havia uma necessidade, Caramelo aparecia, seja para levar comida a um cão faminto ou para buscar abrigo para os mais fracos. Mas naquela manhã, na praia deserta, ele sentiu algo diferente. Algo que ele nunca poderia antecipar. A alguns metros à frente, deitado sobre a areia, estava um homem. Ele não parecia consciente. Sua roupa simples, embora desgastada, estava suja e rasgada, e seu corpo estava em um estado de completo abandono. O idoso estava imóvel, os olhos fechados, e Caramelo sentiu o cheiro salgado do mar misturado com o cheiro forte de cansaço e desespero. O cachorro se aproximou, seu instinto dizendo que precisava fazer algo, embora não soubesse o que. Com cuidado, Caramelo se aproximou e tocou o ombro do homem com sua pata, quase como se soubesse que o toque de um ser vivo poderia fazer a diferença. O idoso não reagiu, mas seu corpo tremia levemente, como se ainda estivesse com vida. Caramelo lambeu seu rosto, com a esperança de que aquilo fosse o suficiente para acordá-lo ou, ao menos, chamar sua atenção. Quando o homem não respondeu, Caramelo, sem hesitar, correu para as dunas próximas e farejou o chão em busca de algo que pudesse ajudar. Naquele momento, o cachorro não sabia o que fazer. O mar estava ali, vasto e impessoal, e a praia, imensa e sem fim, parecia não oferecer ajuda. Mas algo dentro dele dizia que ele deveria permanecer, que aquele encontro era mais do que uma coincidência. Ele tinha que ajudar o homem. Com uma determinação silenciosa, Caramelo voltou ao lado do idoso, farejando ao seu redor em busca de qualquer sinal de vida. O homem finalmente abriu os olhos, seus olhos fracos, mas ainda capazes de captar a presença do cachorro ao seu lado. Ele olhou para o animal, com um misto de surpresa e gratidão,
como se estivesse vendo um anjo de 4 patas. O cachorro, sem saber como, pareceu entender o momento. Ele não podia falar, mas seu olhar estava cheio de uma comunicação silenciosa, quase humana. Era como se ele soubesse que, ali, naquele lugar desolado, o destino havia feito uma combinação perfeita. O idoso não tinha forças para se levantar, mas Caramelo se recusou a sair de seu lado. Ele sentou-se ao seu lado, olhando-o com um carinho silencioso, como se estivesse esperando por algo. O homem, ainda com dificuldade, falou baixinho: "Eu não sei se vou conseguir sair daqui." Caramelo não respondeu com palavras, mas com a presença de sua lealdade inabalável. Ele sabia que, juntos, poderiam superar qualquer coisa. O idoso não entendia como aquilo era possível. Como aquele cachorro, perdido em um mundo de humanos, poderia ser sua única chance de sobrevivência. A praia parecia distante, quase irreal. O sol se erguia no horizonte, mas o tempo parecia ter parado ali, naquele ponto em que um cachorro Caramelo e um homem solitário se encontraram. O idoso ficou observando o Caramelo por um momento, tentando processar o que estava acontecendo. A visão do cachorro, sentado ao seu lado com os olhos fixos nele, trouxe um pouco de conforto, mas também uma dor profunda. Ele sabia que não poderia sobreviver sozinho naquela praia deserta. A solidão já o consumira por tanto tempo, mas agora, diante do animal, ele sentia uma sensação estranha de esperança, algo que não sentia há anos. Caramelo, sem entender as palavras do homem, apenas permaneceu perto dele, atento, como um guarda silencioso. Ele sabia que algo precisava ser feito, mas não tinha ideia de como salvar o idoso. O mar estava à frente, mas havia distância demais até qualquer cidade ou povoado. Os pescadores raramente passavam por aquela praia. Estavam tão isolados ali que parecia que o destino deles estava selado. O cachorro, com sua astúcia de rua, começou a vasculhar a área ao redor. Suas patas ágeis e seu olfato aguçado o levaram até algumas rochas próximas, onde encontrou algumas folhas secas e pedaços de madeira. Ele começou a arranjar as peças com cuidado, construindo uma pequena barreira improvisada para proteger o idoso do calor escaldante do sol, que começava a se intensificar. Enquanto trabalhava, o homem observava o cachorro com um olhar perplexo. Nunca imaginara que seria resgatado por um animal, muito menos por um cão de rua. Ele tinha uma vida cheia de erros, escolhas difíceis e perdas, e, talvez por isso, se afastara de tudo e todos. Mas aquele cachorro, de algum modo, fazia com que ele se sentisse menos sozinho, menos inútil. O calor do dia ficou mais forte, e a exaustão tomou conta do corpo do idoso. A febre, que já estava alta, piorava a cada minuto. Seus olhos começavam a fechar novamente, e ele sentia dificuldade em respirar. Caramelo percebeu a mudança, e sua preocupação cresceu. O idoso não estava mais tão alerta como antes, e o cachorro sabia que algo precisava ser feito urgentemente. Sem perder tempo, Caramelo correu até a linha de maré. Suas patas deixavam marcas na areia fina, e o som das ondas, que antes parecia distante, agora parecia ser o único lugar onde o cachorro poderia encontrar alguma resposta. Ele farejou o ar e, com seu instinto afiado, percebeu que havia algo mais perto da água. Havia um pequeno riacho que desaguava ali, mas a água estava longe de ser potável. O cachorro, determinado, foi até o riacho e tentou beber, mas algo o impedia de trazer a água de volta. Ele sabia que a solução estava mais distante. Não tinha mais tempo para esperar. Voltando rapidamente à praia, Caramelo tentou chamar a atenção do homem. Ele lambeu o rosto do idoso e ficou inquieto, saltando para o lado dele e tentando arrastá-lo para mais perto da linha d'água. Mas o idoso não se movia. Seu corpo estava cada vez mais inerte. Foi quando Caramelo, numa tentativa quase desesperada, se afastou mais uma vez, farejando ao redor, agora em busca de algo que pudesse mudar a situação. Então, de repente, ele avistou algo ao longe. O horizonte ainda era incerto, mas algo reluzia na linha da água. Caramelo correu com tudo até o local, e, para sua surpresa, encontrou uma garrafa plástica vazia que parecia ter sido deixada por alguém. Ele a pegou com a boca, seus dentes firmes na tampa quebrada, e correu de volta até o idoso. Caramelo,
com sua garrafa improvisada, levou-a até o pequeno riacho. Lá, ele a encheu com a água fresca e retornou, com sua garra de persistência, até o homem. Caramelo, com os olhos fixos no idoso, colocou a garrafa ao seu lado, como se estivesse esperando por uma reação. O idoso, ainda fraco, olhou para a garrafa com uma expressão de surpresa, como se tivesse sido tocado por algo invisível. Com as mãos trêmulas, ele tentou alcançar a garrafa e, finalmente, beber a água. Foi um gesto pequeno, mas essencial. Quando ele levantou os olhos, encontrou Caramelo ali, sentado ao seu lado, com um olhar que transmitia não apenas confiança, mas uma amizade silenciosa, ainda sem palavras. O idoso sorriu fraqueiramente, seus lábios secos, e disse: Você me salvou. Como pode um cachorro fazer isso por um homem como eu? Caramelo não respondeu, apenas se deitou ao seu lado, como se tivesse cumprido sua missão. Mas, na realidade, o que ele tinha feito não era só salvar o homem. Ele havia feito mais e havia oferecido a ele algo que ele não sabia mais que existia, suma razão para lutar novamente. O sol começou a baixar, tingindo o céu de tons de laranja e vermelho. A noite logo se aproximaria, e com ela, o novo desafio e a luta pela sobrevivência ainda não estava ganha. Mas, naquele momento, o idoso e o cachorro tinham algo que antes parecia impossível, a chance de continuar. O vento soprava suavemente, e a sensação de isolamento, que antes dominava o lugar, foi substituída por uma leve esperança. Não era muito, mas era suficiente para o que viria a seguir. A noite caiu silenciosamente sobre a praia deserta, e a brisa suave do mar trouxe consigo um frescor raro. O céu se iluminou com as estrelas que, apesar da vastidão do oceano, pareciam mais próximas do que nunca. Mas para o idoso e o cachorro Caramelo, essa serenidade não era um alívio. Ambos estavam exaustos, e a sensação de solidão ainda pairava sobre eles como uma sombra, embora, pela primeira vez, houvesse uma leve chama de esperança. O idoso sentia seu corpo mais pesado a cada movimento. A febre ainda queimava sua pele e sua respiração, embora mais estável, ainda era dificultada pela fraqueza. Ele olhou para o cachorro ao seu lado, que deitou-se junto a ele, sem nunca perder o foco, como se estivesse de vigília. Seus olhos, sempre atentos, mantinham-se fixos no horizonte, buscando algo, como se fosse possível encontrar uma solução entre as sombras da noite. O idoso, tocado por aquele olhar, percebeu que não estava mais sozinho. Um calor começava a crescer em seu peito, uma sensação de confiança que ele não sentia há muito tempo. Caramelo sabia que a praia não era um lugar seguro, especialmente com o avanço da noite. O mar, embora bonito, poderia ser traiçoeiro, e a areia fria não oferecia proteção suficiente para a vulnerabilidade do homem. O cachorro se levantou de repente, como se tivesse tomado uma decisão. Olhou para o idoso, que o observava com curiosidade, e com um movimento firme, começou a correr em direção às dunas. O idoso, cansado e com os olhos fechando-se novamente devido à febre, mal conseguiu manter o foco no que estava acontecendo. Ele queria gritar, chamar o cachorro de volta, mas sua voz falhou, e o cansaço tomou conta dele novamente. Ele ficou ali, deitado na areia fria, aguardando que Caramelo retornasse. Seus pensamentos estavam em um turbilhão. Quem era aquele cachorro? Por que estava ali, com ele, naquele momento? Como poderia um ser tão simples ser a chave para sua sobrevivência? Caramelo retornou em poucos minutos, com uma expressão decidida em seu rosto. Ele estava carregando algo com a boca, um pedaço de galho grosso que poderia ser usado para algum propósito. O cachorro se aproximou do idoso e, com uma confiança silenciosa, começou a puxá-lo com suas patas em direção às dunas. O idoso, agora mais atento, tentou se levantar, mas a dor no corpo e a fraqueza o impediram. Ele percebeu que Caramelo estava tentando ajudá-lo a se mover, e com um esforço imenso, ele o seguiu, apoiando-se na pequena ajuda que o cachorro lhe dava. A caminhada foi difícil. Cada passo parecia ser uma batalha, o idoso se sentia mais fraco a cada momento. Mas o cachorro, com sua determinação implacável, nunca o deixou. Caramelo liderava o caminho, saltando por cima das rochas, guiando o homem com seu passo firme.
Mesmo que suas próprias forças estivessem se esgotando, o cachorro sabia que não poderia desistir. A amizade silenciosa entre eles já estava firmada, e Caramelo não permitiria que o homem se perdesse. A caminhada os levou a uma pequena caverna, escondida nas rochas da praia. Era o tipo de abrigo que o idoso não teria encontrado sozinho, e isso fez toda a diferença. A caverna, embora simples, oferecia uma proteção natural contra o vento e as intempéries, e tinha uma pequena área onde poderiam se abrigar. O idoso, ao entrar, se deitou no chão com dificuldade, sentindo o alívio da proteção, mas também a dor do corpo exausto. Caramelo, com seu instinto aguçado, farejou a área ao redor da caverna, buscando algum tipo de recurso. Ele encontrou uma pequena área onde algumas ervas cresciam, e imediatamente voltou até o idoso. O homem, jamais consciente do que estava acontecendo, olhou para o cachorro com gratidão. Você encontrou um lugar para nós, disse ele, com a voz rouca e cansada. Eu não sei o que fazer para te agradecer, Caramelo. O cachorro olhou para ele, com um olhar atento e suave. Ele não precisava de palavras para entender o homem, mas uma coisa estava clara, e Caramelo sabia que, apesar de estarem longe de estar seguros, haviam dado o primeiro passo para uma nova chance. Os dois permaneceram na caverna naquela noite. O idoso tentava descansar, mas a febre ainda o consumia. Caramelo ficou ao seu lado o tempo todo, deitado perto dele, com o olhar fixo na entrada da caverna, como se estivesse sempre alerta. O cachorro sabia que os desafios ainda estavam por vir. Não havia comida ali, e a água, embora próxima, não era suficiente para sobreviver por muito tempo. Mas, naquele momento, a prioridade era dar ao idoso um pouco de descanso e dar a ambos tempo para recuperar forças. O céu, visto de dentro da caverna, parecia mais distante, como se todo o mundo estivesse distante deles. Mas naquele pequeno refúgio, havia algo que o idoso não sentia há anos, uma sensação de pertencimento, de estar acompanhado, de que, talvez, ainda fosse possível encontrar redenção, não através de pessoas, mas através da fidelidade de um cachorro. A noite passou lentamente, e, com o amanhecer, um novo desafio aguardava. O amanhecer na praia trouxe consigo um brilho suave e cálido, tingindo as rochas ao redor com tons de dourado e laranja. O som das ondas quebrando na costa, embora reconfortante, não podia esconder o fato de que o idoso e Caramelo estavam longe de estarem seguros. A sensação de esperança que se acendera na noite anterior ainda estava presente, mas também havia a consciência de que, sem ajuda, a luta pela sobrevivência seria longa e árdua. O idoso acordou primeiro, sentindo o peso do corpo, as articulações doloridas, e a febre que ainda o consumia. Ele abriu os olhos lentamente, tentando se lembrar do que havia acontecido. Seus pensamentos estavam embaralhados, mas então ele viu o cachorro Caramelo, deitado ao seu lado, observando-o com olhos atentos. Caramelo parecia bem, mas o olhar do animal ainda refletia um leve cansaço, como se soubesse que a jornada deles estava apenas começando. O idoso se levantou com dificuldade, seus músculos protestando contra o movimento. Ele estava fraco, mas o desejo de sobreviver e de retribuir a ajuda que o cachorro lhe dera o impulsionava. Ele olhou para Caramelo, que se levantou imediatamente e correu até ele, farejando ao redor, como se estivesse se preparando para mais uma missão. O cachorro sabia que o homem não tinha muito tempo para descansar, o que precisavam agora era de recursos, algo para alimentar seus corpos cansados. Eu não sei como vou conseguir, mas preciso tentar, murmurou o idoso para si mesmo. Caramelo se aproximou dele e lambeu sua mão, como se estivesse incentivando-o a seguir em frente. O cachorro parecia entender que, mesmo em sua fraqueza, o idoso precisava sentir que ainda tinha controle sobre algo. O dia estava começando a esquentar, e o idoso, sem forças para ir muito longe, se apoiou em Caramelo e começou a caminhar lentamente em direção ao riacho onde o cachorro havia encontrado água na véspera. Era uma pequena fonte, mas suficiente para o momento. A cada passo, ele sentia o peso da jornada, mas a presença constante de Caramelo ao seu lado o mantinha firme. O cachorro, com seu olhar atento, parecia estar em uma missão constante, sempre à frente, mas nunca se afastando demais. Quando chegaram ao riacho, Caramelo correu para o local onde a água estava mais clara e voltou com o rosto molhado, parecendo satisfeito com sua pequena conquista.
O idoso, ainda trêmulo, se ajoelhou com esforço e bebeu a água com as mãos, sentindo o alívio imediato, mas também a realidade do quanto estava debilitado. Foi então que Caramelo, com sua habilidade de farejar, se afastou um pouco do riacho e foi em direção a um pequeno arbusto, onde algo chamou sua atenção. O idoso observou, curioso, enquanto o cachorro cavava rapidamente a terra com suas patas, tentando algo com uma determinação que ele nunca tinha visto antes. Caramelo farejou mais uma vez, com um gesto de triunfo, retirou algo da terra e um pequeno tubérculo. O idoso, surpreso, olhou para o cachorro. Você encontrou comida. Ele não sabia o que dizer. Era uma cena tão simples, mas tão cheia de significado. O cachorro, com seu instinto aguçado, havia encontrado uma maneira de alimentá-los. O tubérculo era pequeno, mas suficiente para uma refeição inicial. O idoso o pegou com as mãos trêmulas e o partiu ao meio. Ele deu uma metade para Caramelo, que lambeu com satisfação, e comeu a outra parte com um esforço, sentindo o gosto amargo, mas, ao mesmo tempo, apreciando o alívio que isso trazia. Após o pequeno banquete improvisado, Caramelo se afastou um pouco, como se estivesse fazendo uma inspeção. Ele farejou ao redor, mais atento do que nunca. O idoso, mesmo sentindo um pouco de alívio físico, sabia que ainda estavam em perigo. O ambiente ao redor parecia calmo, mas o isolamento daquela praia era tanto uma bênção quanto uma maldição. Eles não podiam ficar ali por muito tempo, e o medo de que algo inesperado acontecesse, como uma tempestade ou o retorno de algum predador, pairava sobre eles. Caramelo, como se soubesse do receio do idoso, voltou até ele e se deitou ao seu lado, com os olhos fixos na linha do horizonte. O cachorro não estava apenas observando, ele estava calculando. Algo dentro de Caramelo dizia que o risco maior estava por vir. A praia deserta, inicialmente um refúgio, agora parecia mais uma prisão, um local onde o tempo se arrastava e as opções se limitavam a cada hora que passava. A tensão começou a aumentar quando uma nuvem escura apareceu no céu. O vento, antes suave, começou a se intensificar. O idoso olhou para o céu, sentindo o presságio de algo ruim. Eu não acho que devemos ficar aqui, disse ele, com a voz fraca, mas determinada. Precisamos encontrar outro lugar. Mais seguro. Caramelo se levantou e olhou para o idoso, compreendendo o que ele queria dizer. O cachorro, instintivamente, começou a se mover, como se já tivesse tomado sua decisão. Ele avançou pela areia, sempre com um passo firme e rápido, como se estivesse liderando a jornada. O idoso, por sua vez, hesitou por um momento, mas a presença do cachorro ao seu lado o motivou a seguir em frente. Caramelo sabia que eles tinham que encontrar abrigo antes que a tempestade chegasse, e o idoso sentia o peso dessa verdade em cada movimento que fazia. Os dois se afastaram da praia e seguiram em direção a uma formação rochosa mais alta, onde, talvez, pudessem encontrar um abrigo mais seguro. O vento estava mais forte agora, e a areia se levantava no ar, criando uma cortina de poeira que tornava a visibilidade quase impossível. O idoso sentiu o esforço físico tomando conta de seu corpo, mas a visão de Caramelo, com sua lealdade inquebrantável, dava-lhe forças para continuar. O vento se intensificou, batendo com força contra os corpos do idoso e de Caramelo. A tempestade estava chegando mais rápido do que eles imaginavam. O céu, que antes tinha um tom suave de azul, agora se cobria com nuvens negras e ameaçadoras, sinalizando a iminência da chuva. O idoso, ainda com os músculos pesados e cansados, tentava se manter em pé, mesmo enquanto o vento lhe puxava o chapéu e a areia se enterrava sob seus pés. Caramelo, fiel como sempre, não se deixou abalar pela tempestade iminente. Ele corria com passos rápidos e seguros, parando ocasionalmente para olhar para o idoso e garantir que ele ainda o seguia. O cachorro parecia entender a urgência da situação. Mesmo sem palavras, Caramelo transmitia uma confiança silenciosa, algo que o homem não havia experimentado em muito tempo. A formação rochosa estava cada vez mais próxima. O idoso, respirando com dificuldade devido à febre, percebeu que o esforço estava começando a afetá-lo. Seus pés se arrastavam pela areia, e ele sentia uma fraqueza crescente.
A dor nas pernas o impedia de caminhar com a agilidade que ele queria, mas a presença de Caramelo, sempre na sua frente, com um olhar atento, o mantinha motivado. O cachorro nunca o deixava para trás, o que lhe dava uma força inesperada. Finalmente, eles chegaram à base das rochas. Caramelo correu para a frente e, com um gesto de confiança, olhou para o homem, como se o convidasse a seguir. O idoso, apesar de todo o cansaço, ainda tinha um pouco de energia para subir até a pequena caverna formada pelas rochas. Ele usou as rochas como apoio, subindo lentamente, enquanto Caramelo o guiava, farejando ao redor para verificar se o local era seguro. Quando chegaram ao interior da caverna, o idoso se deitou com cuidado no chão rochoso. O vento rugia lá fora, fazendo a entrada da caverna estalar. A chuva começou a cair em torrentes, a água batendo nas pedras com força, como se o céu estivesse liberando toda a sua fúria. Mas, dentro da caverna, o idoso e Caramelo estavam finalmente em segurança. A caverna não era grande, mas tinha o suficiente para abrigar a luz da tempestade. O cachorro imediatamente se deitou perto do idoso, como se procurasse dar-lhe conforto. O idoso, ainda tenso devido à tempestade que rugia lá fora, se deitou com um suspiro profundo. Ele olhou para Caramelo, que não demonstrava sinais de cansaço, mas estava atento a tudo ao seu redor. O homem fechou os olhos por um momento, sentindo o som da chuva como um eco distante. O cansaço tomava conta de seu corpo, e ele sabia que, mesmo que a tempestade passasse, ainda haveriam desafios pela frente. O abismo da solidão que ele havia sentido durante tanto tempo parecia ter se suavizado, mas a verdade era que ele e Caramelo ainda estavam no meio de uma jornada que ninguém mais poderia entender. O som da tempestade não era mais uma ameaça, mas uma música tranquila que preenchia o espaço entre eles. A caverna, embora simples, oferecia uma sensação de abrigo e, por mais que o idoso sentisse um certo desconforto nas rochas, ele estava grato por estar ali. Caramelo, ao seu lado, estava pronto para proteger, como sempre. No silêncio da caverna, o homem começou a refletir sobre sua vida. Ele nunca havia esperado ser salvo por um cachorro de rua, que com sua fidelidade imensa e coragem, lhe oferecia mais do que qualquer ser humano jamais poderia. Caramelo não só o havia encontrado, mas também o havia guiado através dos momentos mais difíceis, mostrando-lhe que, mesmo nas situações mais desesperadoras, havia algo a se agarrar, algo ou alguém que, sem palavras, estava ali para ajudá-lo a continuar. Mas o idoso sabia que a sobrevivência era um esforço coletivo. Ele também precisaria encontrar forças para se manter firme e para retribuir ao cachorro a dedicação imensa que ele demonstrava. Ele não podia depender completamente de Caramelo. O homem fechou os olhos por um instante, tentando descansar o máximo possível, mas sua mente continuava a trabalhar. Como eles conseguiriam seguir em frente após a tempestade? A água, embora fresca, estava longe de ser suficiente. E as provisões eram quase inexistentes. Foi quando ele ouviu um som suave. Caramelo, sempre atento, estava farejando o fundo da caverna. O cachorro parecia ter encontrado algo. Com uma rapidez surpreendente, Caramelo voltou até o homem com algo na boca. Era outro tubérculo, ainda mais firme do que o anterior. O idoso ficou surpreso e olhou para Caramelo, que lhe entregou o pedaço de comida com uma expressão de dedicação. "Você está me salvando mais uma vez", disse o idoso, com a voz embargada pela emoção. Ele tomou o tubérculo das patas de Caramelo e o partiu, oferecendo uma parte ao cachorro. Caramelo, como sempre, aceitou sem hesitar, com um olhar atento e confiável. A chuva continuou caindo lá fora, mas dentro da caverna, havia um sentido de paz. Caramelo e o idoso estavam longe de estar livres de todos os desafios, mas, naquele momento, tinham o que precisavam: uma companhia e um refúgio temporário. O idoso olhou para o cachorro mais uma vez, sorrindo de maneira simples, mas sincera. "Eu não sei como você faz isso, Caramelo. Mas, de algum jeito, você me deu uma razão para continuar. Obrigado." O cachorro, como sempre, não respondeu com palavras. Mas seu olhar, cheio de lealdade e amor silencioso, dizia tudo o que o idoso precisava ouvir. O som da chuva persistia, mas havia algo de reconfortante nas gotas batendo contra as rochas.
Dentro da caverna, o idoso e Caramelo estavam seguros, ao menos por agora. O cachorro continuava vigilante, seus olhos atentos à entrada da caverna, como se o mundo lá fora ainda fosse uma ameaça. O idoso, por sua vez, tentava descansar o máximo possível, mas o cansaço não permitia um sono profundo. A febre ainda o consumia, e ele sentia sua energia se dissipar mais rapidamente do que gostaria. Caramelo, porém, estava diferente. Apesar de estar fisicamente cansado, ele nunca perdeu sua capacidade de observar tudo ao redor. O idoso sabia que, se houvesse algo de importante a ser feito, seria Caramelo quem o faria. Com uma confiança silenciosa, o cachorro o havia guiado até aquele abrigo, e agora parecia que ele sabia que o tempo estava se esgotando. Não era mais apenas a sobrevivência que os motivava, mas a necessidade de encontrar um caminho para sair daquele lugar, para garantir que o idoso não sucumbisse à dor e ao desespero. O idoso, com grande esforço, se levantou e caminhou até a entrada da caverna. A chuva estava mais fraca agora, mas ainda caía intensamente, cobrindo a areia com uma camada de água que refletia a luz cinza do céu. Ele sentiu uma pontada de dor nas articulações ao dar o primeiro passo, mas não podia esperar mais. O tempo estava passando, e ele sabia que precisava encontrar uma solução, algo que os colocasse em segurança. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Caramelo se levantou ao seu lado e caminhou até ele, observando com uma expressão que o idoso conhecia bem. Era como se o cachorro estivesse dizendo: não podemos ficar aqui por muito mais tempo. Precisamos seguir em frente. Você está certo, Caramelo. Não podemos esperar que a tempestade passe para sempre. Precisamos de mais recursos. Se ficarmos aqui, estaremos em risco, e talvez mais do que já estamos, disse o idoso, com a voz rouca. Ele olhou para as rochas ao redor, buscando qualquer sinal de uma rota segura. Havia um pequeno caminho nas pedras que parecia descer até a praia. Seria um caminho difícil, mas talvez fosse a melhor oportunidade para encontrar algum tipo de ajuda, ou ao menos recursos vitais para sua sobrevivência. Ele sentia o peso de sua decisão, mas sabia que, se ficassem na caverna, poderiam acabar presos lá por mais tempo do que podiam suportar. Caramelo olhou para ele com seus olhos penetrantes, como se soubesse o que o homem estava pensando. O cachorro começou a se mover em direção ao caminho nas rochas, como se estivesse incentivando o idoso a segui-lo. O idoso respirou fundo e, com grande esforço, se levantou novamente, usando as pedras ao redor como apoio. Ele não queria admitir, mas a fraqueza estava se tornando um problema crescente. Seus joelhos tremiam, e ele sentia dificuldade para manter o equilíbrio. No entanto, a presença de Caramelo o motivava, mais do que qualquer coisa. Ele não queria falhar com o cachorro, que havia lhe dado tanto, sem pedir nada em troca. O caminho para a praia era íngreme e difícil. As pedras estavam escorregadias pela chuva, e o vento, embora mais fraco, ainda cortava a pele. Cada passo parecia uma batalha, mas Caramelo não se afastava. O cachorro liderava com firmeza, virando-se de vez em quando para garantir que o idoso o estivesse seguindo. Quando o idoso começava a hesitar ou a perder o ritmo, Caramelo se aproximava, empurrando suavemente seu ombro com a cabeça, como se dissesse: continue, não pare agora. Finalmente, após o que parecia uma eternidade, eles chegaram à base das rochas, onde a praia se estendia à sua frente. O vento estava mais calmo, mas a areia estava ainda mais molhada pela chuva que caíra durante a noite. O idoso se sentou na areia, ofegante, seu corpo se curvando de cansaço. Ele olhou para Caramelo, que, mais uma vez, parecia incansável. O cachorro farejou o ar e se afastou um pouco, indo em direção a um amontoado de algas, onde ele encontrou uma área onde a água estava mais limpa. O idoso observou, tentando recuperar o fôlego. Ele sentiu um alívio temporário ao ver Caramelo encontrar algo que poderia ajudar. Mas, ao mesmo tempo, o medo crescia dentro dele. Onde estariam as pessoas? Ele sabia que uma pessoa, um resgate, era a única maneira de garantir que ele e Caramelo pudessem sair daquele lugar.
A natureza podia ser brutal e implacável, e ele se sentia fraco demais para enfrentá-la por muito mais tempo. Caramelo voltou até ele com uma pequena porção de algas e água, como se tivesse encontrado o pouco que eles precisavam para seguir em frente. O idoso agradeceu com um sorriso cansado, sabendo que não era muito, mas já era algo. Ele sentia a dor e o cansaço em cada fibra de seu ser, mas a presença de Caramelo, sempre atenta, era o que o mantinha de pé. A tempestade tinha diminuído significativamente, mas o céu ainda estava nublado, e a praia permanecia deserta. Não havia sinais de outros seres humanos, e a distância das cidades mais próximas parecia distante demais para alcançar sem ajuda. O idoso sabia que a chance de encontrarem alguém logo era pequena. Eles precisariam continuar a jornada sozinhos, mais uma vez. Mas algo dentro dele havia mudado. Ele sabia que, não importa quão difícil fosse, Caramelo estava com ele. O cachorro não o havia abandonado em nenhum momento. Ele já havia confiado no cachorro e, agora, confiava ainda mais. Se havia alguma chance de sobreviver, seria juntos. Vamos continuar, Caramelo. Não podemos parar agora, o idoso disse, com uma determinação renovada. Caramelo olhou para ele, balançando a cauda com suavidade, como se dissesse, estou com você até o fim. E assim, juntos, eles seguiram para o desconhecido, sem saber o que o futuro reservava, mas com a confiança de que, enquanto estivessem juntos, poderiam enfrentar qualquer coisa. O sol apareceu timidamente entre as nuvens, sua luz suave refletindo na água que ainda se agitava na praia. O idoso e Caramelo, agora mais conscientes do quanto estavam sozinhos e vulneráveis, se prepararam para seguir em frente. O vento, que antes parecia ameaçador, estava mais calmo, mas as cicatrizes deixadas pela tempestade ainda eram visíveis. As marcas da chuva nas rochas e na areia eram um lembrete constante da luta que haviam enfrentado até ali. Apesar da dificuldade da jornada, o idoso sentia uma chama de esperança se acender em seu peito. Era uma esperança alimentada pela lealdade incondicional de Caramelo, que, como sempre, estava ao seu lado, pronto para guiá-lo mais uma vez. O cachorro não parecia cansado, apesar de tudo o que haviam enfrentado. Seus olhos estavam atentos e focados, como se ele soubesse, instintivamente, que a sobrevivência dependia de suas escolhas. Eles seguiram pela praia por mais algumas horas, atravessando trechos de areia fofa e pedras escorregadias. O idoso, embora exausto, estava determinado a continuar. Cada passo que dava era um esforço consciente, mas a presença de Caramelo o mantinha firme. O cachorro, mais uma vez, mostrava a força da sua confiança, sempre à frente, farejando o terreno, mas sempre retornando para verificar o progresso do homem. Eles chegaram a um pequeno grupo de árvores ao fim da praia, onde a vegetação parecia mais densa. O idoso, com a mente cansada, olhou ao redor, procurando por algo que pudesse ajudar. Foi então que Caramelo parou abruptamente, com as orelhas em alerta, e correu até um arbusto, farejando ansiosamente. O idoso, sabendo que o cachorro provavelmente tinha encontrado algo importante, o seguiu com o resto de sua energia. Quando se aproximou, o idoso viu que Caramelo havia encontrado um pequeno refúgio natural, um tipo de abrigo formado por uma árvore caída e uma parede de rochas. A área estava seca e protegida da chuva, oferecendo algum alívio para os dois. O idoso sentiu uma onda de alívio ao perceber que haviam encontrado um local seguro para descansar por um tempo. Caramelo se deitou ali mesmo, com os olhos fixos na entrada do abrigo, mas logo se acomodou, dando a impressão de que estava finalmente relaxando. O idoso, embora ainda em péssimas condições, foi até a árvore caída, tocando sua superfície rugosa. Ele se sentou ali, olhando para o cachorro com um sorriso cansado, mas sincero. A calma do lugar era quase palpável, e por um momento, ele se permitiu fechar os olhos e respirar profundamente. A sensação de estar seguro, mesmo que temporariamente, era reconfortante. Eu não sei o que faríamos sem você, Caramelo, murmurou o idoso, com a voz rouca. O cachorro, como sempre, não respondeu com palavras, mas sua presença forte e reconfortante dizia tudo. De repente, algo chamou a atenção do idoso. Um som distante, abafado pela vegetação, mas ainda assim perceptível.
Ele não sabia o que era, mas sua intuição, mesmo debilitada pela febre e cansaço, o fez se levantar. Caramelo também percebeu o som e, de forma imediata, se ergueu. Seus olhos estavam focados, e seu corpo parecia tenso, mas de uma forma que indicava que ele estava pronto para agir, não importando o que fosse. O idoso, apesar de seu corpo cansado, seguiu o cachorro com passos rápidos. Eles caminharam por uma trilha estreita, onde a vegetação estava mais densa e as sombras criavam um ambiente misterioso. O som parecia vir de mais perto, agora. Talvez fosse alguém ou algo, mas o que mais o incomodava era o fato de que, mesmo em sua fraqueza, ele sentia que isso era uma oportunidade que não poderiam deixar passar. Caramelo se moveu à frente, farejando o ar com urgência, mas sempre com cautela. O idoso seguiu de perto, com um leve suspiro de cansaço. Ele sabia que, se fosse algo perigoso, eles teriam que se preparar para lidar com isso. Mas a esperança, agora reacendida, fazia com que seu coração batesse mais rápido. A possibilidade de encontrarem ajuda, ou pelo menos uma fonte de recursos mais confiáveis, estava ao alcance. O som, agora mais claro, era de passos, humanos, e o idoso pôde ouvir vozes abafadas, mas reconfortantes. Ele parou por um momento, com o peito acelerado, tentando entender se aquilo era real ou uma alucinação provocada pelo cansaço. Caramelo, sem hesitar, avançou em direção ao som, e o idoso seguiu com uma determinação renovada. Quando chegaram a uma área aberta, o idoso viu uma pequena cabana à distância, com algumas pessoas se movendo ao redor, aparentemente realizando algum trabalho. Seu coração se encheu de emoção, mas ao mesmo tempo, um medo constrangedor tomou conta de seu ser. O que aconteceria se não o aceitassem? E se eles fossem apenas pescadores ou caçadores, sem condições de ajudá-los? Mas Caramelo, sem medo, avançou em direção à cabana, e o idoso não teve outra escolha senão seguir seu fiel amigo. Ao se aproximarem, uma das pessoas, uma mulher de meia idade, viu Caramelo e sorriu imediatamente, como se o conhecesse, como se o cachorro fosse uma presença familiar. Ela se aproximou lentamente, com um olhar curioso. Você está bem? Ela perguntou, direcionando sua atenção ao idoso. Eu vi aquele cachorro em alguma parte da praia, e parecia que ele estava guiando alguém. A senhora da vila disse que ele ajudou a salvar uma pessoa antes. Acho que, ele tem algo especial. O idoso, com dificuldade, assentiu com a cabeça, as palavras finalmente saindo de sua boca. Ele me ajudou. Ele me salvou. Ele estava tão aliviado, tão grato, que não conseguia encontrar palavras para expressar tudo o que sentia. A mulher sorriu mais uma vez, dando a impressão de que tudo estava prestes a mudar. O idoso olhou para Caramelo, e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que havia realmente encontrado seu lar. O idoso estava exausto, mas ao olhar para a mulher que se aproximava, um fio de esperança começou a se enredar em seu peito. Caramelo, com sua confiança inabalável, parecia relaxar ao perceber que a situação estava sob controle. O cachorro, como sempre, mostrava sua lealdade, permanecendo próximo do idoso e oferecendo-lhe um conforto silencioso, algo que palavras não poderiam expressar. O idoso sentia um alívio imediato, embora ainda tivesse muitas perguntas. Ele sabia que essa mulher poderia ser a chave para sua sobrevivência, mas também sabia que precisaria ser cauteloso. A mulher sorriu com simpatia e fez um gesto de acolhimento, indicando que os dois, o idoso e o cachorro, deveriam seguir com ela. Venham, entrem. Temos comida, abrigo e alguém que pode ajudá-los. A tempestade foi forte, sinceramente, não achamos que alguém conseguiria chegar até aqui. O idoso não hesitou e, com a ajuda de Caramelo, se aproximou da cabana com passos lentos, mais seguros. Ele sentiu a mudança no ambiente à medida que se aproximavam do abrigo, o cheiro de madeira, o calor que emanava de dentro da casa e a sensação de um refúgio seguro de todo o caos do mundo exterior. Ele não se sentia mais como um intruso. Pelo contrário, havia uma sensação de acolhimento que o fazia sentir que, finalmente, ele e Caramelo poderiam descansar. Dentro da cabana, o cheiro de comida caseira e calor humano invadiu seus sentidos. O interior era simples, mas aconchegante. Uma pequena mesa de madeira estava no centro,
com pratos e utensílios que indicavam que alguém havia estado ali por algum tempo. A mulher pediu que o idoso se sentasse em uma cadeira de madeira e foi até uma prateleira, pegando um pouco de água e algo que parecia ser um caldo quente. Beba isso. Você está muito fraco, e o calor vai ajudar. O cachorro também precisa se alimentar. O idoso aceitou, sentindo a sensação de alívio ao beber o líquido reconfortante. A febre que o atormentava ainda estava presente, mas a comida e a água pareciam ser um bálsamo para seu corpo. Ele olhou para Caramelo, que já estava se acomodando perto do fogo, com os olhos brilhando e atentos, como sempre. O cachorro estava exausto, mas ainda com energia suficiente para manter o foco. Ele sabia que aquele momento de calma era temporário, mas estava agradecido por poder compartilhar aquela pausa com seu amigo. A mulher se aproximou, observando o cachorro com um sorriso afetuoso. Esse cachorro, e ele é especial, não é? Ele tem um olhar de sabedoria, como se já tivesse visto muito mais do que qualquer outro cão. Nós o vimos na praia algumas vezes, ajudando quem precisava. Ele é muito mais do que um simples cão de rua. O idoso, com um sorriso cansado, assentiu. Sim, ele é, e meu salvador. Eu estava perdido, sozinho, quando ele apareceu. Não sei como, mas ele me guiou, me mostrou que havia uma razão para continuar. Ele não me deixou sozinho, não uma única vez. Quando tudo parecia sem esperança, ele estava lá. A mulher olhou para o cachorro e depois para o idoso, com uma expressão de compreensão profunda. É o que ele faz. Esse cachorro tem uma conexão com as pessoas, algo que não se encontra em muitos. Ele sente quando alguém precisa, e faz tudo ao seu alcance para ajudar. Nós, da vila, o chamamos de o guia da praia. Ele tem feito isso por anos, e cada vez que ajuda alguém, parece que ele ganha uma nova razão para viver. O idoso sentiu uma lágrima escorrer de seus olhos, algo que ele não conseguia controlar. Não era uma lágrima de tristeza, mas de gratidão. Ele olhou para Caramelo, com o peito apertado, e falou, quase em um sussurro, ele me salvou. Eu não teria chegado até aqui sem ele. A mulher se sentou ao lado do idoso, oferecendo-lhe mais calor. Eu não sei o que aconteceu com você, mas posso ver que você passou por momentos difíceis. A tempestade foi só o último de muitos desafios que você enfrentou, mas agora você está seguro. Você e o cachorro vão ficar bem. A vila pode ajudar. Caramelo, como se entendesse as palavras da mulher, olhou para ela com uma expressão de confiança, sua cauda balançando lentamente. A mulher sorriu, e Caramelo parecia concordar com a promessa silenciosa de proteção e apoio. O idoso se sentiu tomado por uma onda de alívio. A presença de Caramelo ao seu lado, agora mais do que nunca, fazia-o sentir que tudo estava finalmente se encaixando. Ele não sabia o que o futuro reservava, mas sabia que, ao menos naquele momento, ele não estava mais sozinho. Ele tinha alguém que o amava sem esperar nada em troca e, mais importante, tinha uma chance de recomeçar, de encontrar um novo propósito. O calor do fogo e da comida ajudaram a aliviar seu corpo cansado, mas a verdadeira cura vinha de algo mais profundo. Ele olhou para a mulher, para Caramelo e então, com um sorriso fraco, agradeceu, eu não sei o que teria feito sem vocês. Sem ele. A mulher, com um sorriso gentil, apenas respondeu, vocês dois são um exemplo de força. O mundo precisa de mais histórias como a de vocês. Caramelo, que estava observando tudo com uma calma incomum, se levantou e foi até o idoso, colocando a cabeça em seu colo. O idoso, com a mão trêmula, acariciou os pelos do cachorro. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu a paz. A sensação de que, mesmo nos momentos mais sombrios, sempre há um caminho a seguir, um caminho que, com a ajuda de alguém, pode levar à luz. Eles estavam seguros agora. E com essa segurança, havia espaço para um novo começo. O idoso sabia que Caramelo não seria apenas um guia para sua sobrevivência, mas para um recomeço que ele não imaginava possível. O cachorro, como sempre, estava pronto para levá-lo, passo a passo, para o que quer que fosse o próximo capítulo de sua jornada.
O idoso acordou no dia seguinte com a luz suave do sol entrando pelas frestas da cabana, iluminando a pequena sala e revelando a tranquilidade que havia se instalado ali. A tempestade da noite anterior parecia um pesadelo distante, uma memória já diluída pelos cuidados da mulher e pela presença constante de Caramelo. O calor do fogo havia diminuído, mas o alívio da comida e da água ainda se fazia presente em seu corpo, mais forte do que qualquer dor que ele pudesse ter sentido nos últimos dias. Ao seu lado, Caramelo estava deitado, com a cabeça descansando sobre as patas, como sempre, atento a qualquer movimento. O cachorro parecia descansar, mas seus olhos estavam vigilantes. Ele sabia que o mundo não seria gentil o suficiente para permitir que ficassem ali para sempre. Ele sentia isso em sua alma, e o idoso, apesar de estar mais descansado, também sabia que não poderiam se acomodar naquele abrigo por muito tempo. A mulher da cabana os ajudaria, mas a vila estava distante e, eventualmente, precisariam de mais recursos. Eles precisavam se mover, seguir em frente. E Caramelo sabia disso melhor do que ninguém. A mulher entrou na cabana, carregando mais comida e água. Ela sorriu ao ver o idoso acordado e, como se tivesse lido seus pensamentos, falou com um tom suave e gentil. Eu sei o que você está pensando. Vocês dois não podem ficar aqui para sempre. A vila é pequena, e precisamos de mais ajuda do que conseguimos oferecer sozinhos. Mas antes de partirem, preciso mostrar a vocês algo importante. Algo que pode ajudar em sua jornada. O idoso franziu a testa, confuso, mas assentiu com um sorriso cansado. O que você quer dizer? A mulher se aproximou, e Caramelo imediatamente se levantou, seu instinto de proteção surgindo. Mas a mulher não era uma ameaça. Ela se abaixou, acariciando o cachorro com carinho, e então se levantou novamente, gesticulando para o idoso seguir. Venham. Não é longe. Com esforço, o idoso se levantou, ainda com os músculos doloridos, mas motivado pela promessa de uma solução. Caramelo se movia ao seu lado, atento ao ambiente ao redor. Eles saíram da cabana e caminharam por um caminho estreito entre as árvores, seguindo a mulher. O lugar para onde estavam indo parecia um pouco mais distante do que o idoso imaginava, e o terreno estava mais acidentado. Eles atravessaram uma pequena ponte de madeira e seguiram por um caminho estreito, onde as árvores se entrelaçavam formando um teto natural, criando sombras acolhedoras e frescas. O idoso sentia o cheiro da terra úmida e das folhas, e isso o fazia pensar em como o mundo ainda estava vivo, apesar das dificuldades. Finalmente, chegaram a um pequeno campo aberto, onde algumas cabanas simples estavam espalhadas. No centro, havia um grande poço de água, e ao redor dele estavam algumas pessoas, algumas com semblantes cansados, mas todos trabalhando com um senso de propósito. A mulher os conduziu até uma pequena construção que parecia um depósito, e ao abri-la, revelou um pequeno armazém de suprimentos. Eu sabia que você precisaria de algo mais para a jornada de volta, disse a mulher, com um sorriso. Aqui, temos algumas provisões que podem ajudar. Alimentos enlatados, cordas, mantimentos básicos. Vou deixar tudo o que posso com vocês. O idoso olhou para ela, surpreso pela generosidade. Mas, e você não tem medo de nos dar tudo isso? Não sabemos quanto tempo vamos levar. A mulher balançou a cabeça. Não importa quanto tempo leve. Sei que o cachorro, como sempre, sabe o que fazer. Ele nos guiou até você, e sei que ele tem uma missão a cumprir. E você também. Quando alguém é guiado por ele, não há dúvida de que ele sabe para onde vai. Caramelo, que estava quieto ao lado do idoso, pareceu entender o que estava acontecendo. Ele olhou para a mulher, e seus olhos brilharam com uma intensidade silenciosa, como se dissesse, sim, estamos prontos. O idoso, tocado pela generosidade da mulher, pegou o saco com os mantimentos, e com um último olhar para a pequena vila, agradeceu. Eu não sei como agradecer, mas, sem dúvida, isso salvará nossas vidas. Não temos palavras para expressar nossa gratidão. A mulher sorriu novamente. Não há necessidade de palavras. Apenas siga o caminho que ele, o cachorro, está lhe mostrando. Acredite nele. E lembre-se, se algum dia precisar de mais ajuda, volte aqui.
Sempre será bem-vindo. Com isso, o idoso e Caramelo começaram a se afastar, deixando a vila para trás. O caminho à frente ainda era desconhecido, mas algo havia mudado. Eles não estavam mais sozinhos. Eles haviam encontrado mais do que abrigo e comida, haviam encontrado uma crença renovada no poder da amizade e da ajuda mútua. O idoso sentia que, com Caramelo ao seu lado, poderia enfrentar qualquer coisa. O cachorro não era apenas um guia, ele era uma força poderosa, mais forte do que qualquer dificuldade ou desafio que pudessem encontrar. Eles seguiram pela trilha estreita, agora com mais confiança, sabendo que o futuro não era mais algo a ser temido. Eles haviam dado um passo em direção à recuperação, não apenas física, mas emocional, pois sabiam que a jornada que os aguardava agora seria menos solitária. Caramelo, com sua sabedoria silenciosa e sua dedicação incansável, seria o guia de sua vida por mais tempo, e o idoso sabia que isso significava que ele nunca mais precisaria temer a solidão. O sol brilhou mais forte à medida que caminhavam, iluminando o caminho à frente. Não sabiam o que o futuro ainda reservaria, mas, com a força de seu vínculo e a coragem de seguir, estavam prontos para continuar. Eles tinham tudo o que precisavam, um ao outro. Caminharam por dias, guiados pela intuição infalível de Caramelo e pela fé renovada do idoso. O caminho os levou por vales cobertos por brumas matinais, florestas com trilhas quase invisíveis e vilarejos tão pequenos que pareciam perdidos no tempo. A cada amanhecer, o idoso sentia um pouco mais de vigor, e embora seus ossos ainda doessem e sua mente por vezes se perdesse em lembranças de solidão, havia algo diferente agora, e ele não caminhava mais sozinho. Caramelo seguia firme ao seu lado, como uma bússola viva, com passos decididos, farejando caminhos seguros e nunca se afastando. Onde havia dúvida, havia Caramelo. Onde havia medo, havia Caramelo. O idoso, antes invisível ao mundo, passava agora a ser reconhecido em cada lugar por onde passava, não por sua aparência frágil, mas por causa do cachorro Caramelo que o acompanhava. As pessoas contavam histórias daquele cão, diziam que ele havia guiado pescadores perdidos na neblina, encontrado uma criança desaparecida nas dunas, alertado sobre a cheia de um rio antes mesmo do céu fechar. Esse cachorro não é comum, dizia uma senhora ao entregar um cobertor ao idoso em uma vila costeira. Ele é um presente. E se ele está com o Senhor, é porque há algo em ti que merece esse presente. Essas palavras ecoavam no coração do idoso, como uma resposta que ele nunca soube que procurava. Num final de tarde, o céu tingido em tons de dourado e lavanda, chegaram a um mirante natural, onde o mar encontrava a terra de maneira serena, sem fúria, apenas sussurros. Ali, o idoso caiu de joelhos. Não por dor, embora ela ainda estivesse presente, mas por gratidão. Chorou em silêncio, com Caramelo ao seu lado, sentindo o vento acariciar seu rosto. Aquela vista lhe parecia um retorno. Não um retorno físico a algum lugar de onde viera, mas a um estado de espírito esquecido, de pertencimento. Foi ali, naquela paisagem de aquarela viva, que ouviram o som de vozes conhecidas. Pai. O idoso ergueu o rosto lentamente. Seus olhos, embaçados pela idade e emoção, demoraram a focar. Mas o som da voz não deixava dúvidas. Era seu filho. Um homem agora feito, com rugas próprias, lágrimas nos olhos e a respiração entrecortada pela surpresa e alegria. Atrás dele, uma neta, talvez com 10 anos, e uma mulher que o idoso reconheceu de fotos antigas. A família que ele achava ter perdido para sempre estava ali. Eles haviam seguido rastros, relatos de um cachorro Caramelo guiando um senhor perdido. A busca, que parecia impossível, os havia levado até aquele ponto do mapa onde o mar sussurra histórias esquecidas. O reencontro foi silencioso e intenso. O abraço demorou. Nenhuma palavra era suficiente para explicar os anos afastados, os vazios deixados, os silêncios doídos. Mas ali, naquele instante, bastava estarem juntos. A neta se ajoelhou e abraçou Caramelo com força, rindo entre as lágrimas. Ele achou o vovô. O cachorro achou o vovô. O idoso chorou de novo, agora em paz. Olhou para Caramelo, que abanava o rabo, observando tudo com o olhar sábio de quem entende mais do que os humanos jamais compreenderiam.
Nos meses seguintes, o idoso passou a viver com a família em uma casinha simples de madeira, com vista para um campo aberto onde o pôr do sol se estendia sem pressa. Caramelo tinha um cantinho só seu no quintal, mas preferia ficar na varanda, deitado aos pés do idoso. Era como se ele soubesse que sua missão ainda não havia terminado, se talvez nunca terminasse. As manhãs eram tranquilas. O idoso cuidava do pequeno jardim que criaram juntos. Caramelo o acompanhava, cavando buracos estratégicos, às vezes atrapalhando, às vezes ajudando. À tarde, sentavam juntos sob a sombra da mangueira, enquanto a neta lia histórias em voz alta. À noite, o cachorro dormia tranquilo ao lado da cama do idoso, como se dissesse: ainda estou aqui. A comunidade do vilarejo passou a visitar com frequência. Muitos queriam ver o cachorro Caramelo que salvara tantas vidas. Outros vinham apenas conversar com o idoso, que se tornará, sem perceber, uma figura respeitada. A sabedoria que ele adquirira na dor e na superação tocava a todos. Ele não contava a história como uma tragédia, mas como um recomeço. E quando lhe perguntavam como havia conseguido sobreviver sozinho naquela praia remota, ele respondia com um sorriso calmo: eu não estava sozinho. Tive o melhor companheiro que a vida poderia me dar. Num fim de tarde, enquanto o sol mergulhava lentamente no horizonte e tingia tudo de dourado, o idoso e Caramelo caminhavam lado a lado pela trilha de terra batida, em direção à colina. O vento soprava suave, e o cheiro de sal vinha da praia distante. O idoso parou e olhou ao redor. Você me trouxe até aqui, meu amigo. Você me devolveu a vida. Caramelo, como sempre, apenas olhou nos olhos do idoso, abanou o rabo devagar e se deitou aos seus pés. O idoso se sentou ao lado dele, acariciando seu pescoço, e ficaram ali em silêncio, observando o sol desaparecer mais uma vez. Era o fim de uma jornada e o começo de uma nova vida. O lugar onde o sol voltava a nascer. Fim. Você chegou até aqui? Então comente o onda, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.